Alô amigos do Grupo de Estudos Espíritas Brilhe Vossa Luz. Hoje iniciamos os nossos estudos com o encontro número 1. Falaremos sobre a preparação do ambiente espiritual e material para as grandes revelações. Quando Cristo veio à Terra, houve uma grande preparação espiritual e física para o bom êxito da sua missão. E quando chegou o momento do Espiritismo vir à Terra, que era o Consolador prometido pelo Cristo, também houve uma grande preparação política, espiritual, intelectual, para o bom êxito da missão. Vamos então começar com a época do Cristo. Neste livro Maria de Nazaré, psicografado pelo médium João Nunes Maia, o espírito Miramês nos traz o seguinte: a Galileia, vista pelo mundo espiritual, passou a ser zona de segurança. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera espiritual dessa região, que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias de todos os profetas, principalmente de Isaías, que viu todo o cortejo messiânico do Cristo e o seu monumental trabalho de renovação dos costumes. A Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. Olha aqui então, o cortejo messiânico do Cristo. Então são os espíritos que vêm à frente para preparar o terreno. O mar da Galileia desprendia um aroma encantador de suas águas, não disseminando somente oxigênio puro, mas com ele dava para notar e sentir, vinha uma esperança diferente, como sendo uma mensagem anunciando a felicidade. Falange de espíritos nobres desciam e subiam, na expressão comum no termo da época, como vindas de estrelas mais luminosas e expressivas trocas de energia divinas sob a influência de Deus. Então falanges de espíritos nobres subiam e desciam. A ordem do mundo espiritual superior era de convergir as forças do bem para Nazaré. Legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade, estimulando todos os reinos da natureza, e estes como que sorriam para Deus. Viam-se os pássaros cantando como nunca antes fora observado. Os peixes se mostravam à flor das águas, sem receios dos próprios pescadores. Os animais de todas as espécies demonstravam prazer em viver, mesmo sob o guante dos homens movidos pela ignorância. Todos procuravam a Galileia e a notícia corria, como o próprio ar de que o povo daquela região se sentia feliz em todos os trabalhos, e alguns já profetizavam a vinda do Senhor naquelas paragens de Deus. Os templos estavam cada vez mais cheios de criaturas, os sacerdotes sempre mais inspirados do que em outros lugares. Os céus davam a aparência de um sorriso constante, e muitos sábios passaram a contemplar mais as estrelas e delas tirar anúncios esperançosos. Então, nós vimos aqui, nesse texto, como que a espiritualidade superior envia emissários para preparar o ambiente. Espíritos de elevada hierarquia vêm preparar o terreno. Nesse livro, A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel também nos informa alguma coisa dessa preparação. Ele chama assim o século de Augusto. Então, nesse livro A Caminho da Luz, ele diz o seguinte: terminados os triunviratos, eis que é cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta,
realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com suas obras numerosas. Então aqui nós percebemos que existe um planejamento e uma preparação, inclusive, do ambiente físico. Veja que esse momento de Augusto, que foi um grande imperador, foi uma relativa paz em Roma. Ela pôde progredir sem muitas guerras, muitos problemas. Foi onde a parte intelectual ela cresceu, ela desenvolveu, né? Isso é por quê? Porque existia uma preparação, porque quando Jesus vinha implantar o seu evangelho no seio da humanidade, devia ter uma certa tranquilidade para que pudesse passar isso. É óbvio que muitas guerras, intermináveis guerras entre os povos, iria atrapalhar muito essa missão. Então, o que nós temos aqui? Nós todos queremos a verdade. Cedo ou tarde nós sentimos sede pela verdade. E nós temos duas grandes fontes para conhecer a verdade. Uma é a ciência, o estudo, a filosofia, a reflexão. E a outra vem pela revelação divina, que tem coisas que os homens não têm condições de descobrir por si. Então vem pelas revelações divinas. O Evangelho foi a maior das revelações divinas, né? E o Espiritismo é a segunda. Mas a parte científica e filosófica é dos homens, né? E essa os espíritos não interferem. Tanto é que na época do Espiritismo, a ciência estava obviamente muito atrasada e tinha conceitos errados, muitos conceitos errados, mas os espíritos nada disseram. Eles se utilizavam dos conceitos da época para explicar, para revelar o mundo espiritual. Então, nós temos duas vertentes, que é a ciência e a filosofia, para procurarmos a verdade, e as revelações divinas, tá bom? Isso aí. Então, o que as revelações divinas, nós tivemos 3 na humanidade, né? A primeira dela foi a de Moisés, com as leis mosaicas, no seio daquele povo ignorante. Então, Moisés trouxe a questão da justiça, né? Então, tinha aquela firmeza, era muito enérgico para trazer a justiça. Jesus trouxe o amor. A humanidade não sabia o que era o amor. A gente até, por exemplo, os romanos auxiliavam os romanos, os judeus auxiliavam os judeus, mas sempre da mesma tribo. Mas Jesus é o único que veio trazer o verdadeiro amor para a humanidade. A partir de Jesus nós podemos entender o que é o verdadeiro amor. E o Espiritismo trouxe, então, a vida espiritual, a encarnação, como é que é a nossa vida no mundo espiritual. Vejam que sempre vai amplificando, né? Jesus então nos trouxe que a nossa imortalidade, e o Espiritismo explicou essa imortalidade. Então, também para a chegada do Espiritismo houve uma preparação. Na minha opinião, houve pelo menos 3 coisas, entre outras, que foram muito importantes. Tá? A Revolução Francesa, que tirou a Igreja Católica do poder, embora ela tivesse muito poder ainda na época do Espiritismo, mas ela tinha bem menos poder. Mesmer e o magnetismo animal, que levantou muitas questões que depois foram explicadas pelos espíritos. E além disso, Kardec estudou o magnetismo animal por 35 anos. E a psicologia espiritualista, que foi implantada nas universidades e na escola, na época. E esses conceitos nós vamos estudar em mais profundidade nas próximas aulas. Então, o que aprendemos hoje?
que para a chegada do Cristo em nosso planeta, o ambiente espiritual e físico foi preparado para o sucesso de sua obra sublime e redentora. Nada foi ao acaso, tudo foi preparado e planejado. É isso aí que tínhamos para hoje. Muito obrigado e muita paz.